Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Olha, cada dia que passa, a Lava Jato se torna realmente aquilo que a gente sempre falou, um pária da sociedade e algo estranho que aconteceu na história brasileira. A Lava Jato foi uma organização criminosa que foi feita para derrubar o presidente Lula e não fazer com que ele nem se candidatasse sequer. Cada dia que aparece mensagem, a gente fica horrorizado do que o Moro e o Dallagnol fizeram, mais horrorizado ainda de que o Supremo Tribunal Federal tem essa leniência, sabe? Eu não diria leniência, mas eu diria uma enrolação para que a gente tenha realmente o julgamento do ex-presidente Lula feito conforme o ministro Gilmar Mendes fala, feito com justiça. O Lula merece um julgamento justo, diz. Em mais uma mensagem da Lava Jato, essas mensagens que chegaram nas mãos dos advogados do presidente Lula, Carlos Fernando de Lima, vocês lembram dele, aquele procurador que se aposentou, que era a cara da Lava Jato, que tinha bigodinho? Pois é. Esse, em mensagens, diz que ficou desconfortável com a defesa que o Moro fazia, assim, muito na cara, uma defesa exagerada de um outro cidadão, o advogado que Moro defendia, o Carlos Zuccolotto. O Moro chegou a dizer, olha, esse é meu amigo pessoal, disse inclusive em nota, é meu amigo pessoal, o que estão acusando ele é para me difamar, é para me atingir, e o cara que está acusando é um acusado foragido. Ele estava se referindo ao advogado na época da Odebrecht, da empresa Odebrecht, chamado Tacla Duran. O Tacla Duran foi quem denunciou a turma do Moro e disse o seguinte: eles estão ganhando dinheiro com sentença, eles estão ganhando dinheiro com delações premiadas. Esse pessoal aí não é o que vocês estão pensando, não. Eles são gente ruim. E ele mostrou, inclusive, um repasse de uma dinheirama, cerca de 500 mil reais. E havia esse repasse feito pelo Tacla Duran, porque, de acordo com o Carlos Zuccolotto, amigo de Moro, esse dinheiro era para calar a boca daqueles que estavam por trás. Então eles vendiam sentença, eles faziam uma intermediação paralela, do tipo, olha, eu vou pegar leve com a tua empresa se você me pagar quanto? Eu vou te dar uma pena menor se você me pagar quanto? Tudo isso era passado pelo Carlos Zuccolotto, amicíssimo do Moro, que trabalhou com eles nas diligências de muita coisa da Lava Jato. Aí o próprio Carlos Fernando de Lima, esse procurador, diz, olha, eu não fico confortável com o Moro protegendo assim na cara dura o Carlos Zuccolotto. Por que ele dizia isso? Porque no fundo ele sabia que algum problema havia ali, que alguma coisa estranha havia com o Carlos Zuccolotto e com a turma que o Moro protegia. Mas sempre foi assim, gente. A Lava Jato, ela se transformou numa coisa partidária. A Lava Jato se transformou numa instituição, inclusive, que queria abocanhar 2 bilhões e 600 milhões da Petrobras, se não fosse a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Então, nas novas mensagens, esse Carlos Fernando, ele expõe eu diria, esse desconforto com o caso de Moro defender aquilo que parecia ser uma coisa verdadeira, séria. Tanto é que o Moro não deixou que o Tacla Duran prestasse depoimento. O Moro já mandou prender ele porque era para calar a boca dele. O Tacla Duran é aquele cara que pode implodir de uma vez por todas o Sérgio Moro. Está fora do país porque o Moro tentou burlar a lei para tentar mandar prendê-lo, mas lá na Espanha não permitiram. Olha, e nas mensagens também, o Moro, que era chamado de russo, não apenas era chamado de russo, como era chamado de Putin, considerado presidente, assim, duro, não é, como o presidente Vladimir Putin da Rússia. E diziam que o andamento de tudo que eles faziam, eles tinham um código de processo penal, era o código da Rússia. Não havia o código de processo penal correto. Eles, aliás, só para ter uma ideia, ele era chamado de russo, ele era chamado de Putin, não por causa da elegância do Putin, mas por causa do rigor e das atrocidades que de vez em quando o Putin faz contra os adversários dele. Vocês sabem daquele caso do adversário dele que foi envenenado, etc. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O Moro era chamado assim porque burlava a lei.
fazia de tudo para perseguir os inimigos. Só para vocês terem uma ideia, nessa nova leva de mensagem da Lava Jato, também mostrou que o Dallagnol se encontrou reservadamente com um lobista, um professor lobista da Rede Globo, amigo, o Falcão. Ele encontrou-se com o dono da Globo na casa do Falcão. Inclusive falou das medidas do combate, sobre o Moro, sobre a Lava Jato, é claro, Lula, etc, etc. E aí diz que o chefão da Globo, que ele comanda a comunicação na Globo, disse, olha, deixa com a gente que a gente já resolveu. E segundo eles, segundo o próprio Falcão, que foi o intermediador desse encontro, eles disseram que esse negócio de processo legal é um vício, é uma doença. Que processo legal, né? Ou seja, não é o processo legal, eles faziam o processo ilegal. Agora, outra coisa, gente, lembrando que eles também, o Dallagnol, não só sabia que o escritório do Lula havia sido grampeado, como utilizava as mensagens que com certeza o Moro passava para ele, para se antecipar a qualquer medida, a qualquer, sabe, investida dos advogados do presidente Lula. Tudo na maracutaia, tudo na sacanagem. Estou aqui direto de Brasília, do Olho do Furacão, vai esmagando no like, participando com a gente. Olha, outra mensagem. Opa, o microfonezinho caiu para cá. Outra mensagem, gente. Procuradores encontram batom na cueca de FHC. O que é o batom na cueca? Sabe aquele vestígio que a pessoa encontra? Pois é. Procuradores encontraram esse batom na cueca, esses indícios de que havia dinheiro ali meio estranho, não é? Com indício de corrupção da Odebrecht para o Fernando Henrique Cardoso, para o Instituto Fernando Henrique Cardoso. E isso consta num pedido por e-mail de Ana Mantovani, que trabalhava com a FHC e outros assessores e mais um empresário, que havia um repasse da Braskem para o grupo de Fernando Henrique Cardoso. Eles descobriram e disseram, olha, tem o batom na cueca aí, tem alguma coisa aí. Mas o que eles decidiram? Roberto Pozzobon expôs essa situação no dia 17/11/2015. Só que lembram que o Moro disse, olha, do FHC não vamos investigar para não melindrar aliados, ou seja, o FHC foi aliado do golpe em 2016, o FHC era aliado dele. Aliás, o tiro que o Moro dava era para atingir Lula, para colocar Alckmin no poder. Só que vocês viram que não deu certo. Mas enfim, encontraram indícios e não procuraram. Aliás, a proposta do Roberto Pozzobon era o seguinte, vamos investigar, vamos dar uma investigada só para parecer que a gente não é parcial, que a gente tem imparcialidade. Porque o PT fala que a gente só investiga o PT, então vamos usar isso aqui só para dar uma melhorada na nossa imagem. Entende o que era isso? Não é que eles iam investigar, eles estavam querendo só aparecer para a sociedade que eram imparciais, mas não eram, tanto é que não levaram para frente e esqueceram. Olha, o canal do Alan dos Santos, o Terça Livre, o maior canal bolsonarista do Brasil no YouTube, foi retirado do ar pela plataforma YouTube por descumprir as regras e as diretrizes da plataforma YouTube. Nós sabemos que o Alan dos Santos colocou a mensagem do Donald Trump incentivando a violência, incentivando as pessoas a invadirem o Capitólio, invadirem o Congresso americano, e não só colocou a mensagem do Trump, como também incentivou essa situação, falando que isso era, ainda mais falando também que o Brasil deveria sofrer uma questão de uma intervenção militar, além, não só disso, de espalhar notícias falsas sobre a doença, o Covid-19, a vacina e fazer confusão. A plataforma YouTube é particular, a gente tem que entender que toda a plataforma, eu faço vídeo para o YouTube, mas eu tenho que saber que aqui eu não posso ficar contando mentira, aqui eu não posso ficar incentivando a violência. Esses incentivos à violência e repetidamente, não é, a mentira, propagar mentira, foi o que tirou o site bolsonarista do ar, o canal do YouTube do ar, Terça Livre. Aliás, a própria Jovem Pan hoje falava, os comentaristas falavam dessa situação, de que é preciso saber respeitar as plataformas. O Twitter, o Facebook, o YouTube, todas as plataformas têm diretrizes.
A pessoa não é porque eu quero falar tudo. Peraí, a liberdade de expressão, ela esbarra numa coisinha chamada Constituição. Ela esbarra numa coisinha chamada lei. Se você é um fora da lei e quer espaço no YouTube, você não terá. Tá de parabéns o YouTube por essa atitude. Olha, gente, os advogados do presidente Lula entraram hoje com uma petição no Supremo Tribunal Federal para uma nova perícia nos novas mensagens que os advogados do Lula encontraram. São mensagens seríssimas e gravíssimas e eles estão pedindo essa perícia, porque tudo que passaram para eles foi periciado, mas eles encontraram mensagens que eles consideram novas e também eles querem acesso total às mensagens da Lava Jato, as mensagens essas trocadas por procuradores, por Moro, por Deltan Dallagnol. E os advogados dizem que é uma extrema gravidade o que está nos áudios, aliás, nas mensagens. A gente espera que o Supremo Tribunal Federal entenda isso, que o Supremo Tribunal Federal não dê ganho de causa ao Moro, porque ao mesmo tempo que o Moro diz que não reconhece autenticidades, ao mesmo tempo ele com medo apela ao Supremo Tribunal Federal, ele e a mulher dele com medo de que aconteça alguma coisa. Ora, se não é a tua conversa, por que o medo? Quem não deve, não teme. À noite, às 21h45, a gente vai fazer o nosso show de notícias para todo o Brasil, direto de Brasília, do Olho do Furacão. Muito obrigado pela participação. Esmaga no like, se inscreva no canal e participe com a gente. Beijo para todo mundo. Tchau, pessoal.